outra coisa é, talvez eu seja o sujeito mais conciliar que exista nessa internet, de Concílio Vaticano II. Rapaz, eu amo o Concílio Vaticano II. Eu amo o Concílio Vaticano II. Sem Você dá reservas. bug na cabeça de vários aí, né? Mas você tá dizendo assim, Tomás, ó, sem reservas, sem nenhum tipo de reserva. Mas não tem mais, não. Assim, para mim, o Concílio Vaticano II ele é perfeito em toda a extensão dele. Toda a extensão dele. O Concílio Vaticano II, ele percebe visita do Papa Francisco na América Latina, a questão dele defender esta pátria grande. O que você está achando de tudo isso, professor? Olha, se você ler o livro do Malachi Martin, The Windswept House, que já é um livro que tem, sei lá, quase 20 anos, né? Ele mostra ali a luta desses meios globalistas para dominar o Vaticano e fazer da igreja um instrumento do globalismo. E mostra lá o João Paulo II pulando que nem um cabrito para ver se escapava disso, mas não escapava completamente. Ele ora rejeitava tudo, ora aceitava um pedaço, ora brigava, ora dialogava. Isso aí é 20 anos atrás. O que você vê é o seguinte, é que o Papa Francisco, ele é tudo que os globalistas queriam. Ele está fazendo aquilo que ele queria que o João Paulo II fizesse já naquela época. Você vê, os planos globalistas eram para ter um governo mundial na década de 80. Eles estão atrasados também, porque o pessoal, tem gente que tem uma visão um pouco fantasista da coisa, a ideia de governo secreto, são os caras que dirigem o mundo. Eles não dirigem, são pessoas enormemente poderosas, mas eles falham, eles erram a todas as horas, os planos dão errado, e já deram errado muitas vezes. E a ideia de você usar a Igreja Católica como uma espécie de central unificada das religiões é uma ideia muito antiga, que já está... Veja, isso remonta a Stalin nos anos 1920. Né? Então, finalmente, conseguiram um Papa do jeito que eles querem. Eu queria saber como foi a repercussão daquele presente grego que o Papa Francisco ganhou da foice e o martelo. E nós sabemos que o Francisco vai ter uma visita agora nos Estados Unidos. Como é que está sendo essa repercussão? Eu queria que o senhor falasse, destrinchasse um pouco tudo isso, professor. Mas, veja, imediatamente após aquele episódio, apareceram os puxa-sacos inevitáveis, dizendo, não, aquilo ele ficou ofendido com aquilo, o homem abusou da generosidade do Papa, etc. E logo em seguida ele mesmo declarou, não fiquei ofendido de maneira alguma, gostei, adorei. Então, não tem como disfarçar. Esse homem está do lado de lá, é absolutamente impossível não ver uma coisa dessa. Ele é um inimigo, eu não sei como ele foi parar lá, eu não sou capaz de discutir a legitimidade ou não da eleição dele, mas seja a eleição legítima ou ilegítima, a doutrina dele e a estratégia dele são totalmente ilegítimas, são totalmente anticatólicas, não há mais como disfarçar isso aí. Então, entre obedecer a igreja e obedecer esse homem, não obedecer a igreja, não vou obedecer esse sujeito de jeito nenhum. Não interessa se ele é um papa legítimo ou não. O problema não é a legitimidade da eleição, é a legitimidade do que ele está fazendo. Mas tem que encarar a coisa também sobre outro aspecto. Qualquer análise da política mundial tem de partir do fato básico, que é a existência dos 3 grandes blocos globalistas. Só vai se resolver com muitos séculos, porque também, graças a Deus, a igreja ela é prudente, ela é cautelosa e ela é calma. Agora, você e eu, a gente é leigo. A gente deve obediência ao bispo sobre muitos poucos aspectos. Muito poucos aspectos. Né? Então, eles estão dando um cuspe, estão cuspindo na cara. Eles estão cuspindo na cara da igreja que se manifestou através dos documentos conciliares. Tá? Então, isso é assunto de confissão. Isso é pecado grave. Falar mal do concílio. Torcer o rosto para o concílio. Não agir segundo o que o concílio determinou é desonrar pai e mãe. É desonrar pai e mãe. Tá? Então, não me venham com essa história. Né? Não me venham com essa história. Isso é fuga. Isso é tirar o ombro. Isso é querer jogar jugo pesado e cargas que eles não podem carregar. Tá com a gente essa bola. É com a gente. Né? E assim as almas. Eles estão dando um cuspe. Eles estão cuspindo na cara. Eles estão cuspindo na cara da igreja que se manifestou através dos documentos conciliares. Tá? Então, isso é assunto de confissão. Isso é pecado grave. Falar mal do concílio. Torcer o rosto para o concílio. Não agir segundo o que o concílio determinou é desonrar pai e mãe. É desonrar pai e mãe. Tá? Então, não me venham com essa história. Né? Não me venham com essa história. Isso é fuga. Isso é tirar o ombro. Isso é querer jogar jugo pesado e cargas que eles não podem carregar. Tá com a gente essa bola. É com a gente. Né? E assim as almas... africano, né? Que papa tem, né? Que bispo cardeal tem na Europa tão bom quanto esse? Não tem. E Papa Francisco? Não acredito que ele seja o Papa. Não acredito porque, se há uma conspiração para nomear um sujeito Papa, o mandato não é válido, e os caras que conspiraram para botar o Francisco lá já confessaram que fizeram. Isso é aquele famoso, como é conspiração de Sengala, não sei, numa cidade da Suíça. Então, eles já confessaram, nós tramamos isso aí com antecedência. Então, se tramou com antecedência, óbvio, a eleição não é válida. E, além disso, as circunstâncias em que, vamos dizer, da renúncia do Bento XVI são muito suspeitas, porque um dia
o BNCC foi comunicado que o Swift Code da igreja, sabe o que é o Swift Code? Naquele código bancário no topo. Eles não poderiam fazer nenhuma operação bancária internacional, então todos os hospitais iam fechar, as universidades iam fechar, a igreja ia fechar. Daí o BNCC renunciou, no dia seguinte o Swift Code foi restaurado. Tá aí. E no dia que botam o homem lá, o tal do Bergoglio lá no papado, cai 2 raios no topo, né, da igreja do Vaticano. Você quer um sinal divino mais óbvio? E daí aparece esse homem fazendo o culto da Pachamama, da puta que eu pariu. Isso é uma palhaçada, esse homem é um palhaço, um farsante. Ele nunca foi papa, gente. Papa é o Bento XVI, ele tá lá. Ele disse que ele está renunciando à função administrativa, mas não à função espiritual. Ele disse isso, meu Deus do céu. Então, espiritualmente, ele é o nosso papa. Não tem 2 papas, tem um só. Tá, sim, já aconteceu outras vezes. Mas sempre assim, não é fake. Nós sabemos qual é o fake, acabou. Para mim, o Papa é o Bento XVI, e pronto, acabou. Eu não sou sedevacatista, porque sedevacatista lá o Papa. Se ele conserva a função espiritual, ele conserva tudo. Porque o lado administrativo, político, é só exterioridade. Ele deixou isso pro outro, para poder restaurar o tal do Swift Code, senão ia tudo para falência. Mas quem tem esse poder? A gente tem que mexer no cano da Santa Missa. É por isso que vão surgir as orações eucarísticas. Para banalizar o cano da liturgia. Né? Para profanar o cano da Santa Missa. E também para adaptar o cano da liturgia, a parte mais importante da Santa Missa, ao homem e não a Deus. Porque o que importa é o homem, é Deus. Por isso que vão surgir depois a oração eucarística da missa das crianças e tantas outras orações eucarísticas absurdas aí. Uma das orações eucarísticas mais famosas é a segunda, né? E por que o Papa João Paulo II apoiou a renovação carismática? O Papa João Paulo II apoiou tantas coisas. Apoiou também os Legionários de Cristo, que agora estão sofrendo um processo muito grave. Ele apoiou muito o Opus Dei, apoiou tudo. O resultado, infelizmente, foi a divisão de todos. Porque quando se apoia tudo, quando se quer juntar um heterogêneo, não se tem unidade. Pode-se ter uma junção, um amontoamento de movimentos, mas não uma unidade. João Paulo II, ao terminar o seu longo pontificado, deixou uma igreja extremamente dividida. A direita, irracionalista, representada pelos carismáticos. A esquerda, da translibertação marxista. E na direita, tantas divisões. Não há ninguém que se entenda, nem na esquerda, nem na direita. Na esquerda, a translibertação, os modernistas extremados, como do site Goliath, aqueles que querem, se dizem que são a igreja, outros que são modernistas mais moderados, outros que querem uma interpretação light do Vaticano II. E a direita, tanta confusão. Tá claro? A Fraternidade Sempre Décimos Defevistas, que se opõe a vários outros movimentos de direita. Toda a direita dividida, não há unidade nenhuma. Ainda recentemente, num congresso Sumorum Pontífico em Roma, um dos conferencistas disse que lamentava tantas divisões na direita católica, porque o mal é haver direita. Santo ou não. Paulinho é o psiquiatra Ítalo Marcilli, que tem um trabalho bem influente nas redes sociais, tá junto, né, disso justamente para pedir a canonização do escritor. Conta pra gente. Vamos lá, essa história é boa. E Ítalo Marcilli, ele tem 1 milhão e 600... Um mais extraordinário e uma verdade ensinada sempre na igreja, não? O que é fazer? É legítimo suspender prudencialmente o assentimento a esse ensinamento novo e até mesmo fazer uma correção filial, no caso de um leigo, ou fraterna, no caso de um bispo, ao pastor que está ensinando essa novidade que vai em contradição com o ensino tradicional. Em casos graves, é até legítimo resistir publicamente aos pastores quando esse silêncio obsequioso ou uma resistência puramente privada fossem insuficientes. Isso é muito claro quando há perigo de escândalo dos fiéis, escândalo sobretudo dos mais simples. Por exemplo, foi o que fez Monsenhor Atanásio Schneider em relação à declaração de Abu Dhabi, em que o Papa diz que todas as religiões são queridas por Deus. Primeiro ele enviou uma carta, depois teve uma visita ad limina e falou com ele privadamente, depois divulgou aquilo que tinha conversado, porque o próprio Papa tinha dito de fazer isso, mas depois, como o Papa não corrigiu a declaração, ele publicamente mostrou sua desconformidade, dizendo que isso é contrário ao ensino tradicional da igreja. Então, para evitar justamente o escândalo dos fiéis. O Dr. Arnaldo Xavier da Silveira escreveu vários artigos que foram publicados na revista Catolicismo, e tem um artigo em particular, no ano de 69, sobre a resistência pública aos ensinamentos do magistério ordinário, no qual ele cita todos os grandes tratadistas, a começar por Santo Tomás de Aquino, San Roberto Bellarmino, Suárez, Vitoria, Benz Vidal e Peinador, em que todos eles afirmam a liceidade dessa resistência. Por exemplo, Santo Tomás, o que diz Santo Tomás? Diz, havendo perigo para a fé, os prelados devem ser arguidos até mesmo publicamente. Assim como São Paulo arguiu publicamente São Pedro diante de todos. Isso é o próprio São Paulo que contou isso na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Não? Então, Santo Tomás comenta que a repreensão foi justa, porque São Pedro a merecia, e o modo foi conveniente, porque foi público. Não? Já que o erro de São Pedro tinha sido público também. Então, evidentemente que, diante de todas essas novidades do Sínodo da Amazônia, a paganização da igreja, a destruição da estrutura hierárquica da igreja, nós temos que rejeitá-las
y vamos a resistir. Vamos a ser tratados de fundamentalistas, duros de coração, rígidos, doutores da lei, etc. Uma entrevista vira quase uma encíclica, né? A pessoa Antigamente não se tinha isso. Essa missão que eu te dei, então se muito foi, né, de um pastor, por que que ele não estaria em desacordo com a igreja? O que que ampara esse leigo para fazer isso? O próprio catecismo da igreja. Então, o catecismo da igreja tem um parágrafo específico sobre a importância dos leigos exporem as suas preocupações quando eles percebem um erro na condução da igreja por parte do clero, sejam sacerdotes ou os bispos. O 907 eu tenho até aqui. O que o parágrafo vai dizer? Os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que desfrutam, têm o direito e mesmo por vezes o dever de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da igreja e de a exporem aos restantes dos fiéis, salva a integridade da fé e dos costumes. Né, exercido sob a cátedra de Pedro, tratando de fé e de moral, né, obedecendo requisitos para se tornar uma verdade de fé inegociável e inquestionável, né, que é um magistério extraordinário, né, do Papa. Então as pessoas precisam entender isso primeiro. Então, por exemplo, as pessoas vão no padre, vão confessar no padre, né, e depois nos procuram. Eu tenho certeza, Álvaro, que você vive isso aí. Uhum. Mas eu fui conversar com meu padre. Ele me falou que não é pecado. Eu falei, mas o que não é pecado? Não, eu comungar estando vivendo em adultério. Eu falei, mas o padre falou. Eu falei assim, mas o padre, quando ele foi ordenado, ele fez uma promessa de submissão à doutrina católica. Não foi dado a ele um poder de recriar doutrinas, de recriar igrejas, como que um protestantismo imanente. Não existe isso. Então, assim, o padre que dá uma opinião, uma observação, ensina alguma coisa que vai contra a doutrina da igreja, ele não está sendo representante da igreja, ele está sendo traidor dela. Então, você não tem que me ouvir nem ouvir o padre, você tem que ouvir a igreja. Porque a igreja, o magistério de sempre, milenar, o verdadeiro magistério da igreja, diz sobre esse assunto. Né? Então, por que você me procurou, se o padre já te falou que isso? Ah, mas é porque eu fiquei com aquela dúvida. Eu falei, por isso, por que você tem dúvida? Porque a mentira gera isso. A verdade cala no nosso coração, por mais difícil que ela seja. A mentira não cala, ela incomoda. E a pessoa fica com aquilo. Putz, cara, mas o padre liberou. Tá, mas eu vou perguntar para outra pessoa, porque lá no fundo a pessoa sabe que não é possível que isso seja certo. Se chama consciência, isso é uma graça do Espírito Santo em nós. Né? Então, quando nós percebemos algumas coisas, algumas incongruências de pessoas, de pastores, de bispos, de padres e tal, não é errado você corrigir isso. Álvaro, exatamente. Fala um pouco para nós sobre essa questão. Qual que é o dever do fiel diante de um erro claro que está ali de doutrina? Primeiro, justamente, Tiba. Então, a primeira coisa, quando nós analisamos a história, o que nós vamos ver é que os momentos em que a igreja mais sofreu foi com traições dos seus próprios filhos. A começar por Judas, que era um dos apóstolos. E pela segunda maior crise da história da igreja, que foi o arianismo, que foi começado por um sacerdote ário que negava a divindade do nosso Jesus Cristo e que rachou a Europa ao meio. E também com a terceira, eu diria, maior crise da história da igreja, que foi a Revolução Protestante, iniciada por um monge agostiniano, que era Lutero. Então, as grandes crises da história da igreja começaram com pessoas que eram sacerdotes ou bispos católicos ou religiosos, e em algum momento eles apostataram. Então, como bem dito, Tiba, a gente precisa entender que sacerdotes e bispos eles podem cair, e até o Papa pode errar. Então, a gente precisa entender qual é a doutrina da igreja sobre o assunto. E ela foi muito bem explicitada durante o Concílio Vaticano I, que vai dizer que o Papa ele é infalível em questões muito restritas. Certo? Então, ele precisa estar falando sobre fé e moral, como um doutor ex-cátedra para a Igreja Universal. Se uma das 4 condições não é cumprida, ele pode errar. Por exemplo, se ele escreve uma carta privada para alguém, ele pode cair no erro. Se ele não pretende animatizar uma posição contrária, nem falar como doutor universal, mas como simples intelectual, ele também pode cair no erro. Porque, vejam que, como um pequeno erro, ele pode acabar se tornando um grande problema. Então, por exemplo, eu vi uma pessoa aqui pedindo mais de uma vez para a gente falar sobre sede-vacantismo. Da onde que nasce o sede-vacantismo? Ele nasce de uma incorreta compreensão do que é ser o vigário de Cristo. Porque para o sede-vacante, o Papa é como se ele fosse um Deus. Ele não pode errar em lugar nenhum. É como se fosse uma papolatria. O Papa é mais do que Cristo disse que ele deveria ser, o vigário, né? O custodiador da igreja, o sinal de unidade da igreja. Mas, então, se para o sede-vacante o Papa nunca pode errar, aí ele olha para a realidade. Não, mas o Papa errou. Então o Papa errou em uma determinada questão. E aí, porque isso é facilmente comparável. A gente está falando aqui, olha, a gente precisa bater porque a igreja sempre ensinou. Se o bispo diz algo, o outro está errado. Se o padre diz algo, o outro está errado. Se o Papa disse algo, o outro está errado. Agora, para o sede-vacante, o Papa nunca pode errar. Então, se o Papa nunca pode errar, a sede está vacante. Então, veja que o erro do sede-vacantismo nasce do erro da papolatria. E aí, é interessante, muitas pessoas não sabem o que é sede-vacantismo. É uma linha que acredita que a sede de Pedro, na cadeira do Papa, está vazia, né? Que não há um sucessor legítimo ali. Estamos sem Papa. Na prática é isso, viu, pessoal? Muita gente não sabe. Eu recebo essa pergunta de maneira
muito corriqueira aqui. Pode continuar, Álvaro. Então, é isso. Agora, o que acontece? O problema é que, vejam, como a gente viu, as escrituras, tanto como Lucas quanto o Tessalonicenses, Apocalipse, ele fala numa apostasia geral. Então, o apartamento da doutrina da igreja deve ser cada vez maior. Então, a tendência é que, ao longo do tempo, a gente comece a ver os erros se proliferarem. Então, até Pio XII, um erro de um papa era uma coisa que... É engraçado que quando tem essas disputas, você vê... não, o papa já errou na história. O esforço que a gente precisa fazer, quanto católicos, para procurar um exemplo de um papa que tem errado na história, é abrupto. Eu sei que você já percebeu quando essas discussões... São sempre 2 ou 3 exemplos e os mesmos. É a questão do São Paulo, que repreendeu São Pedro na questão dos judaizantes. Aí depois pula vários séculos. O Papa Libério ali foi a favor do arianismo, aí uma carta privada sim ou não. Aí uma discussão que não tem fim. Aí pula mais 500, 600 anos e aí a gente chega ao mundo moderno. Mas era muito raro. Era muito raro por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque a doutrina era segura, né? Ainda que tivesse inimigos externos, a igreja estava muito saudável ainda, né? Uma doutrina segura. Hoje você tem 2 problemas. O problema da confusão generalizada e o problema dos meios de comunicação. Então, se antigamente os papas só se pronunciavam publicamente de forma solene, hoje, qualquer momento, é isso que você falou, uma entrevista de avião vira uma oportunidade de posição. E aí junta as 2 coisas. Vira quase uma encíclica. É um caos. Uma entrevista vira quase uma encíclica, né? A pessoa Antigamente não se tinha isso. Você ia saber o que o Papa se falou depois de não sei quantos meses que chegava no seu país, na sua paróquia. Né? É um documento que viajava e que para chegar era desse jeito. Então são 2.000 anos dessa forma, nesse formato. E de repente agora nós vemos isso mudar. Isso confunde a cabeça das pessoas, de fato. Isso é um perigo, né? Agora, mas não é novo essa questão dos pastores também pisarem na bola, né? Como o Álvaro disse. Né? Jeremias já vai avisar. Essa é uma passagem de Jeremias 23. Não entrou dentro da igreja. E entrou onde? Entrou o espírito mundano de que jeito dentro da igreja? Pelos leigos. Entrou o espírito mundano de que jeito dentro da igreja? Foi nos catequistas? Foi os ministros da comunhão? Foi através dos cenáculos do movimento sacerdotal que entrou o espírito mundano da igreja? Não! Nossa Senhora diz como foi que o espírito mundano entrou dentro da igreja. Quantas são as vidas sacerdotais e religiosas que se tornaram áridas pelo secularismo que as possui completamente? Deixa eu explicar o que é que Nossa Senhora está dizendo, que às vezes Nossa Senhora fala na linguagem que a gente não entende. Gente, ela está falando de padres. Vidas sacerdotais aqui é padre. Quantos padres foram tomados completamente pelo espírito do mundão? Está entendendo? Caíram no mundão. No mundo. Isso vai dar meme. Eu tô vendo que isso vai dar meme. Isso aconteceu comigo. Um dia, pastor e mestre universal. Por isso, o 4º mandamento do respeito e obediência, que inclui todas as autoridades, obviamente, as autoridades eclesiásticas, ao sacerdote, ao confessor, ao diretor espiritual, o pároco, o bispo, o pastor da igreja local, mas de modo muito especial ao supremo pastor da igreja, que é o Papa. O Papa é o vigário de Cristo na Terra, o representante de Cristo na Terra, aquele que faz as vezes de Cristo na Terra. Eu já estou prevendo um monte de críticas aqui, é justamente sobre essas críticas que eu quero falar. O tom das pessoas na internet em relação ao nosso pastor, o Papa Francisco. Então, é algo muito escandaloso. Pessoas que têm chamado o Papa Francisco de demônio, de antipapa e outros palavrões que eu fico impressionado como essas pessoas não têm medo do inferno, não têm medo do castigo de Deus. Vejam como Deus fala sério quando alguém ataca a autoridade, por exemplo, no Antigo Testamento. Tem passagens assim muito sérias no Antigo Testamento, onde Deus proíbe o ataque aos seus eleitos, aos seus ungidos, com muito mais razão, aquele que Deus elegeu e ungiu para ser o supremo pastor da igreja. Então, pessoas que o chamam de antipapa, pessoas que o chamam de endemoniado, pessoas que não falam o seu nome correto, que é Papa Francisco, mas Bergoglio, né? Então, essa é uma maneira de desprezar o nosso Pai. Vejam, o nosso pai humano, ele tem uma dignidade por ser nosso pai, não por ter muitas virtudes, não por ser uma pessoa impecável. Porque se a gente fosse obedecer e honrar somente os pais impecáveis, os pais muito virtuosos, eu queria saber de vocês quem é que iria obedecer e honrar plenamente o seu pai ou a sua mãe. Porque os nossos pais humanos aqui da Terra, eles têm defeitos, eles têm imperfeições, obviamente. Então, com isso, eu não estou dizendo que o Papa está acima de toda crítica. Eu estou dizendo que a nossa postura deve ser de respeito. A nossa postura deve ser de amor filial. A nossa postura deve ser de caridade. É nosso Senhor Jesus Cristo que corrige a Pedro. E um outro argumento que eu já escutei, estou cansado de ouvir. Não, mas São Paulo criticou São Pedro publicamente e Santa Catarina de Sena também criticou ou foi lá corrigir o Papa na sua época. Eu tenho 2 argumentos para dizer a você que segue essas pessoas que ficam xingando o Papa aí na internet. Primeiro, você está esquecendo que São Paulo e Santa Catarina de Sena, usando esses 2 exemplos mais comuns, tem uma palavrinha antes do nome que você não tem. São. Eles são santos, inspirados pelo Espírito Santo, são grandes santos, são santos enormes, coisa que você não é.
Segunda coisa, eles não publicaram no Facebook, no Instagram, no Twitter e seja lá onde for as suas críticas. Eles foram lá pessoalmente e falaram com Pedro, falaram com o sucessor de Pedro, falaram com o Papa pessoalmente. Eles foram lá e disseram aquilo que eles pensavam. Então, não estou dizendo que, humanamente, o Papa não possa fazer coisas que lhe desagradam. Sim, ele é infalível quando ele ensina matérias de fé e moral que são para toda a igreja. Em todo o resto, ele pode ser falível, como os nossos pais são falíveis também. Porém, você deve respeitá-lo, você deve obedecê-lo, você deve amá-lo. E não é você que vai xingar e dizer que ele não é o Papa. Quem é você? Com essas coisas. Então, o mais importante é você ser objetivo. Eu vou para a praia, eu vou utilizar determinado tipo de roupa. Eu vou para o trabalho, eu vou utilizar determinado tipo de roupa, que eu acho que é modesta, que está tudo bem. E eu vou para a igreja, eu vou utilizar determinado tipo de roupa que combina com a roupa do trabalho, mais ou menos e tal. Entendeu? Não se compliquem também, né? Porque senão, sei lá, né? Eu como padre gosto de correr. Meu esporte é correr. Então, eu coloco uma bermuda. Se eu for ficar pensando que, porque colocou a bermuda, vou mostrar as minhas 2 canelas. Então, isso é perigoso para alguém que vai ver minhas canelas. Por amor de Deus, né? Seria uma complicação terrível, né? A gente não pode ficar complicado também. Coloca a bermuda, vai correr, fica em paz e para de ficar o tempo todo pensando se foi pecado, se não foi pecado, não foi pecado, pode ou não pode. Assim você se mata e acaba suicidando a moral católica com uma coisa ridícula e quadriculada que não é isso, né? E que você pode abrir um pouco mais a mente para entender o que é o ser humano e o que é o ser humano num contexto humano e cristão, que é o que nós queremos aqui, tá bom? Então até a próxima, se Deus quiser. Nós estamos mantendo a verdade, nós estamos mantendo o direito, nós não estamos tirando a verdade do contexto, mas nós estamos aprofundando nessa verdade. E percebemos o seguinte, é a pessoa que tem direitos. Logo, a pessoa, na sua consciência, ela tem que seguir o juízo da própria consciência, mesmo que esse juízo de consciência seja errado num determinado momento. Contanto que essa ação pública não venha a, digamos assim, a ser um atentado contra a sociedade. Quer dizer, se eu, em nome da minha religião, quero colocar bomba nos outros, ou no mercado, logicamente a polícia tem que intervir e essa liberdade religiosa não é autêntica. Mas enquanto não prejudica o bem comum, eu tenho que respeitar a consciência das pessoas, porque as pessoas são sujeitos de direitos. E o que acontece aqui? Eu não posso impor a fé por 2 motivos. 1, porque a fé é dom de Deus. É Deus quem dá a fé. 2, as pessoas são livres. Se uma pessoa quiser pecar nesse exato momento, certamente Deus não vai mandar um raio na cabeça dessa pessoa para impedir essa pessoa de pecar. Não, Deus vai permitir essa pessoa pecar. Se até Deus permite uma pessoa pecar e não manda um raio na cabeça para destruir essa pessoa, então se até Deus permite, como é que eu não vou permitir uma pessoa viver na sociedade buscando a verdade, mesmo que ela não tenha conseguido ainda a verdade? Não vou destruir essa pessoa, não vou inibir essa pessoa, não vou proibir o culto religioso que até agora ela chegou e que ela pensa que é verdadeiro, por mais que não seja. Então, por isso, o tema da verdade religiosa é um tema de compreensão do que é a pessoa humana, sem dúvida alguma, que ajuda muito as filosofias personalistas, ajuda uma compreensão da teologia do que é a pessoa humana, os direitos humanos, e sem dúvida alguma, depois João Paulo II vai contribuir muito com relação à teologia do corpo, né? João Paulo II já estava no concílio, como Karol Wojtyla, né? E ele se interessa muito pelo tema, inclusive no documento sobre a Gaudium et Spes. O que é que ensinava? Durante 2000 anos, o que é que a igreja ensinou? A igreja não ensinou nada disso que ele está dizendo. Muito bem, então vou obedecer a igreja. Vou obedecer o magistério de sempre. É assim que a igreja sempre funciona. Porque as pessoas acham que os papas são deuses, que os papas podem decidir o bem e o mal. Não, gente, isso daí, quem decide o bem e o mal, quem é senhor do bem e do mal, não é? São os marxistas, os relativistas, o pessoal da ditadura, do relativismo. Os papas não são isso, os papas são servos da verdade. Não é? E se lá no século X, algum papa ensinava alguma maluquice, como aconteceu, né? Acho que foi Papa João XXII, que ensinou que as almas, depois de mortas, não viam Deus face a face. Negou a visão beatífica. É evidente que todo mundo, quando ouviu isso, os cardeais, os bispos, todo mundo disse, burro, vai estudar a doutrina da igreja. Né? Aí o Papa se arrependeu e no leito de morte disse, gente, essa bobagem que eu falei, vocês esquecem, tá? Né? Então assim, as pessoas não vão estudar a história da igreja que a gente fica menos apavorado. Gente. Do cardeal Bergoglio. E vamos começar a conhecer o Papa Francisco. Por várias razões. A primeira delas é que nós precisamos crer. Sim, crer. A eleição do cardeal Jorge Mário Bergoglio nos surpreendeu a todos, claro. Mas uma vez que ele apareceu na sacada de São Pedro, nós precisamos ter fé e dizer, tu és Pedro. Tu és Pedro. Fé no invisível. Fé na graça que ele recebeu ao ser eleito. Agora, vejam, para ninguém me acusar de ingenuidade. É evidente que um Papa que recebe a graça pode ou não colaborar com a graça. Pode ou não fazer as coisas bem feitas. Mas vamos ser objetivos. Todos os papas cometem erros. O Papa ele é infalível só num pequeno aspecto muito específico, mas ele não tem infalibilidade pastoral, ele não tem infalibilidade de governo. Na questão pastoral e na questão de governo, ele deve contar com a graça de Estado e ser dócil a ela, e serão as suas virtudes humanas que irão possibilitar que esta graça de Estado, não é,
haja ou não. Porque ele pode... Deus opera e o homem coopera. Ou então, Deus opera e o homem resiste. Então, vamos entender muito claramente quais são os passos espirituais que nós precisamos dar. É por isso que eu falei no início desse programa que nós precisamos fazer esse programa de direção espiritual. Quais são os passos espirituais que nós precisamos dar com relação ao Papa Francisco? Primeiro, crer. Crer. Segunda coisa, nós temos que baixar o escudo, baixar as armas para realmente ouvir o que Deus pode estar falando através deste homem, mas nós, nos nossos ouvidos moucos, armados que estamos, não estamos ouvindo. Vamos ouvir um conselho que Bento XVI nos deu. Primeiro volume. Nada o suficiente. Ele não tem mais crédito nenhum aqui no Brasil. Quando vai, as manifestações, só vai quando está o pessoal dele ensaiado. Não pode andar nas ruas, porque a população o execra. A imagem de Lula que é passada para o mundo, fora do Brasil, não é a imagem que o Lula tem aqui no Brasil. Quem sai manchado, querido Papa Francisco, não é o Lula, é o senhor. É a igreja. A sua batina branca, suas vestes brancas são manchadas de vermelho. E não é vermelho de sangue. Não é o vermelho da veste cardinalícia, que simboliza a aptidão, a vocação para morrer pela igreja, mas é um vermelho da corrupção, é o vermelho do aborto, é o vermelho da ideologia de gênero, é o vermelho do comunismo, é o vermelho das ideologias que colonizam, sim, a mente das pessoas, como o senhor próprio já criticou tantas vezes. O povo não pode se calar. Eu não posso me calar. Nós não podemos nos calar, sua santidade. Abra os olhos. Abra os olhos porque eu tenho a leve sensação de que o senhor está sendo muito mal assessorado. Eu lamento dizê-lo, mas abra os olhos, sua santidade. Abra os olhos. Porque receber o Lula tem um impacto, não só aqui no Brasil para o catolicismo, mas para a Santa Igreja Católica, a Igreja Universal, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Lamento dizê-lo, mas é o que se passa no meu coração e é a mais pura verdade que digo diante de Deus e do Senhor. A sua recusa absoluta do uso da violência em nome da religião. E a adoração de Deus e o amor do próximo não pode acabar por alimentar formas de desprezo, ódio, xenofobia, negação do outro. A violência não é fruto, mas de formação das convicções religiosas fundamentais. E as religiões devem ser instrumentos ao serviço da fraternidade no mundo. Nesta sua reflexão, Francisco confessa ter-se sentido motivado especialmente por São Francisco de Assis, a quem deforma completamente, porque o apresenta como instrumento de paz e de não. São Francisco de Assis foi converter o sultão e aceitava as cruzadas, não era contrário às cruzadas. Aqui fica como uma figura fora do bem e do mal. Não. Ele então os motiva por São Francisco de Assis, mas também por outros irmãos que não são católicos. Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi e muitos outros. Palavras do Papa Francisco. Então, qual tem de ser o nosso critério? Eu acho que aqui aplica-se muito bem as palavras do arcebispo Viganò, que hoje está de moda, mas que tem, neste sentido, umas palavras muito apropriadas. Ele diz desta encíclica: uma leitura rápida do texto nos induziria a crer que ela teria sido escrita por um maçom, não pelo vigário de Cristo. Tudo o que se contém ali é inspirado por um vago deísmo e por um filantropismo que nada tem de católico. A dimensão sobrenatural é totalmente ausente, assim como é ausente a referência à necessidade da pertença ao corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, para poder conseguir a salvação eterna. Há aí, antes, uma gravíssima deformação do conceito de fraternidade. Para o católico, ela é possível apenas em Cristo, se houver Deus como Pai mediante o batismo, enquanto que para Bergoglio realizar-se-ia apenas pelo facto de pertencer à humanidade. Será que dizer que esta encíclica seria, se calhar melhor, estaria redigida por um maçom, será uma frase muito excessiva? Em Espanha, a grande lógia maçónica afirmou: há 300 anos teve lugar o nascimento da maçonaria moderna. O grande princípio desta escola iniciática não mudou em 3 séculos. A construção de uma fraternidade universal onde os seres humanos se chamam irmãos para além dos seus credos específicos, ideologias, cor de pele, origem social, língua, cultura ou nacionalidade.
é a maçonaria a falar. A última encíclica do Papa Francisco mostra quão longe está a atual Igreja Católica das suas posições anteriores. Sermos filhos fiéis. E estaríamos plenamente no sentir como eclésia, no sentir com a igreja de que nos fala Santo Inácio de Loyola. Tampouco estaríamos fazendo livre exame do magistério, mas estaríamos usando bem o maior dom natural que Deus nos deu, que é a inteligência, e que não pode aceitar que sejam verdade dois ensinamentos contraditórios. Devemos, caros católicos, também nos lembrar de outro princípio da doutrina católica. Uma lei é a ordenação da razão ao bem comum, promulgada pela autoridade legítima. Portanto, uma lei, para ser uma lei, deve ser feita pela autoridade legítima. Papa Francisco é uma autoridade legítima. A lei, para ser lei, deve ser também promulgada, que normalmente ocorre. Porém, a lei, para ser lei, deve ser também uma ordenação da razão. Deve estar conforme a reta razão e se dirigir para o bem comum. Portanto, uma lei, para ser lei, não pode ser contrária à razão, contrária à revelação divina ou à doutrina católica. A lei também não pode ir contra o bem comum. Uma lei, para ser uma lei, não pode ir contra a lei suprema, que é a salvação das almas. A missa tridentina é a arma potentíssima para a salvação das almas. Devemos ainda, caros católicos, nos lembrar de outro princípio da doutrina católica. A obediência é uma virtude excelente, pois nos leva à negação da nossa própria vontade para nos conformarmos à vontade de Deus por meio das ordens de nossos superiores. Todavia, a obediência tem um limite bastante claro. Não se deve obedecer quando a obediência se opõe, ou quando a ordem a que se deve obedecer se opõe à fé ou à moral. Obedecer a uma ordem contrária à fé ou à moral não seria uma virtude, mas um vício que se chama servilismo. Por exemplo, se um pai mandasse o filho pegar algo escondido da vida divina pela graça santificante. E para isso precisa, normalmente, da doutrina correta, da fé correta, da submissão da nossa inteligência ao que Deus revelou. Deus também quis revelar e quer que nós aceitemos o que Ele revelou. Não podemos recusar o que Ele revelou. Assim como não podemos recusar a ordem sobrenatural que Ele quis nos dar, não podemos recusar a doutrina que Ele quis nos dar também. E por isso, cada um com a sua fé, cada um com a sua convicção, não. Isso é uma revolta contra Deus. É uma rejeição do que Deus nos deu pela doutrina. Então a fé, essa submissão, essa doutrina. E se não há essa submissão, não é fé, na verdade. Pode se chamar por extensão. Mas o significado preciso da palavra fé, não é fé. Essas convicções de verdades ou de erros que não são revelados. Não é a submissão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. Então está aí a gravidade dessa doutrina, dessa encíclica Fratelli Tutti, mas que é bom frisar que nada mais é do que a doutrina do Vaticano II. É a doutrina dos papas anteriores, também conciliares. Mas Deus só permite o mal para tirar um bem maior. Então esperamos que isso abra os olhos de muitos, né? Não só para o erro em que caminha o nosso Papa Francisco, mas o erro em que caminharam todos os papas conciliares. E o erro em que esteve o Vaticano II, a Concílio Vaticano II, os documentos do Vaticano II. São fundados nessa ideia do humanismo, antropocentrismo, esse amor de si mesmo sobre todas as coisas, que se opõe radicalmente ao amor de Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e maior mandamento, somente através do qual podemos nos salvar. Pai do Filho e do Aliás, Espírito Santo. ainda que fosse cega a pessoa, ela não veria mais nada, mas ela a ouviria perfeitamente. Ou seja, quando os fatos são de tal modo evidentes, não podemos negá-los. Pois bem, aquilo que é difícil em geral quanto ao Concílio Vaticano II e quanto ao conjunto de seu magistério, né? O magistério chamado conciliar, hoje pode ver-se por indução. Por indução. Assim como vemos uma manada de elefantes passar. Falo, naturalmente, de Francisco, do Papa Francisco. Os erros teológicos de Francisco são tão evidentes que equivalem à passagem de uma manada de elefantes. É tão evidente que ele diz heresias uma atrás da outra, que são como uma manada de elefantes, uma manada de heresias diante dos nossos olhos, em todos os campos. No campo, quanto ao sobrenatural, quanto ao natural, quanto à lei natural, quanto à lei divina positiva, quanto à lei natural, quanto à filosofia, a filosofia que embasa a teologia, são tantas as heresias, tantos os erros, tantas as imperfeições e impropriedades cometidas, tanto no que escreve quanto no que faz pelo Papa Francisco, que não vê-lo é não querer vê-lo. É ser o pior dos cegos.
just to review, is St. Robert Bellarmine. He says, quote, "For men are not bound or able to read hearts, but when they see that someone is a heretic by his external works, they judge him to be a heretic, pure and simple, and condemn him as a heretic," end quote. Before we pray, let me just say, I'm just a layman. I'm not a priest, I'm not a monsignor, a bishop, archbishop, cardinal, or pope. I'm just a layman, and I have 0.000 authority to declare anyone a formal heretic. I have zero authority. Profundamente, porque eu considero isso uma desonestidade intelectual. Tem alguns adeptos da hermenêutica da continuidade e, por mais que eu discorde da sua posição, eu tenho amigos que são adeptos dessa posição e dar este curso não me fez brigar com eles de maneira alguma, mas tem algumas pessoas que são adeptas dessa posição que você começa a debater o assunto e ao invés deles simplesmente ingressarem no cerne da questão, eles passam uma relação de 50 livros para você ler, como se fosse necessário ler 50 livros para perceber que essas mudanças que foram feitas naquilo que diz respeito aos sacramentos, à liturgia em geral, foram prejudiciais aos fiéis e à própria reverência que os fiéis têm diante desses sacramentos. Eu não preciso sair da minha paróquia para perceber isso. Eu posso, só para ficar naquilo que nós falaremos na aula de hoje, eu posso ir num curso preparatório para o sacramento do batismo e depois comparecer no batismo propriamente dito e eu perceberei que a mudança que foi feita no rito do batismo foi prejudicial. Se alguém falece na minha paróquia, eu posso ir aos funerais e ali testemunhar aquele sacramental, né, o rito das exéquias, que eu perceberei que a mudança que foi feita foi prejudicial. E se eu for na missa de sétimo dia, que está diretamente relacionada com os funerais, eu perceberei ainda mais o prejuízo que foi causado. Que não houve utilidade na mudança para os fiéis e não houve utilidade para que estes tivessem uma reverência maior para com este sacramento e este sacramental. Isso se aplica a todos os sacramentos e aos ritos de uma maneira geral e à atitude de boa parte dos fiéis diante da sagrada liturgia. Eu tenho insistido muito nisso durante esse... Simplesmente, ele não fabricou aquele ritual, ele reconheceu, ele tem autoridade para reconhecer, mas como fala o Monsenhor Klaus Gamber, nenhum papa pode criar um rito, né? Talvez possa criar um rito privado, não sei, experimental, mas que não está dando certo, então pode... Nesse sentido, Traditionis Custodes é também um documento terrível, um documento que acaba esmagando a missa tradicional. A gente precisa rezar muito, muito pela igreja, rezar muito pelo Papa, rezar muito pelos bispos, rezar muito pelo clero, rezar por nós, para que também mantenhamos a esperança firme diante de um quadro tão avassalador, né? Muitas pessoas não percebem o tamanho da crise que nós estamos passando. A única vantagem que nós temos é que nós sabemos que, no final das contas, Nosso Senhor já venceu, né? Nosso Senhor já venceu. Nós vamos sair dessa crise como saímos de muitas outras, onde parecia que a água estava já pelo pescoço, né? Nós vamos sair dessa crise, com certeza, mas não sem oração, não sem apostolado, não sem conversão, não sem penitência. Penitência é uma palavra que o católico hoje parece desconhecer, né? Penitência. Penitência devia ser a espiritualidade dos dias atuais. Penitência. Nossa Senhora pediu a nossa intelecção dos mistérios, evidentemente. Mas se nós nos esforçarmos para entender, estudando, rezando, pedindo a iluminação do Espírito Santo, né? Lendo, nós vamos entender. Aqui existe uma contradição, pelo menos textual. Vamos ver se conceitualmente dá para fazer uma harmonia. Não dá. Então, nós somos capazes de compreender que Amoris Laetitia está errado. Assim, não tem como, não há apologética possível de Amoris Laetitia, né? Nós podemos compreender que não é possível, que não é viável, não é razoável levar a imagem de Pachamama para os jardins do Vaticano, para dentro da Basílica de São Pedro. Nós podemos, isso escandaliza a nossa fé, né? Não tem apologética. Apologética é pedir desculpa por isso, né? Assim, pedir desculpa. Nós podemos compreender, por melhor que tenha sido a boa intenção e tal, a intenção é que o encontro de Assis é uma coisa que não tem sentido, né? Podemos compreender, né? Vejam que eu gosto de João Paulo II, eu não sou uma pessoa que detesta João Paulo II, né? A admiração que eu tinha por ele, algumas coisas eu acho que ele, assim, por exemplo, o entusiasmo dele pela reforma litúrgica, essas coisas eu não compartilho, evidente. Quanta audácia! Quem são vocês para querer falar que um Papa, reconhecer um Papa legítimo, o vigário de Cristo na terra, o Pai dos Reis, Senhor das Nações, aquele que está com a chave de São Pedro nas mãos? Quem são vocês? Vocês reconhecem esse Papa? Para falar, para desobedecer uma ordem dele, em fé e costume moral, e querer ensinar isso. Vocês nem são sacerdotes, nem nada, nem teólogos, nem nada. Leigos. Na onde que a gente vai ler, em algum lugar, que isso pode acontecer isso que vocês fazem? Que permite isso? Com relação ao Papa, uma falta de respeito dessa? Quem ensinou para vocês essa heresia? Se não a Fraternidade de São Pio X? A fraternidade que fez uma oposição controlada totalmente, foi filtrada
que fala aos quatro cantos que já existiram, já houve papas que erraram na história, já houve papas que ensinaram heresias, as mesmas propagandas protestantes, as mesmas. Confira, vai lá, pergunta lá, pega aquele livro, Catecismo da Crise da Igreja, e veja se não é verdade. Veja com seus próprios olhos. E agora querem, a todo custo, legitimar esses hereges no poder. Isso é um absurdo. O lema que vocês seguem é o mesmo lema do diabo. É o mesmo. Vocês vão continuar seguindo o lema do diabo. O diabo reconhece a Deus, ouviu os seus mandamentos, ouviu as suas obras. E o que ele disse? Não servirei. Não servirei. É o que vocês fazem. Só há uma solução católica possível. É que esse homem que está aí é um herege. Não há nenhuma legitimidade nele. E por isso, como ele não é um católico, como ele não é uma autoridade legítima, aí sim o que nos ensina a igreja a combater os hereges com toda a força, com todo o vigor da fé, com toda a virilidade, aí sim vocês estão corretos. Quando vocês não reconhecem nesse homem a autoridade de São Pedro, o Papa. E lembre-se que Nossa Senhora de Fátima, na aparição dela, foi no mesmo dia de São Roberto Bellarmino. E vocês devem estudar mais São Roberto Bellarmino, que é a base do sete vacantismo. Uma das bases. Parem com essa posição errada. E mudem logo, porque Deus quer. Deus ruge. Deus o quer. Nós façamos a posição, não reconhecer e denunciar tudo que esses malditos hereges fizeram na Igreja Católica. Todos os planos desses maçons, das pessoas infiltradas, esses comunistas que estão aí na Igreja Católica, só para ter poder, ter dinheiro, ter os meios para promulgar seus planos a nível mundial e abandonar a fé completamente, abandonar as ovelhas completamente, matar as ovelhas como lobos vorazes. Lobos vorazes. Em cada cidade, em cada capela que você vá, hoje em dia, em cada uma, você vai ver lá heresias, você vai ver lá má doutrina, comportamentos não católicos. E Deus o quer. Tomamos essa posição correta. Salve Maria. Quem vos falou, quem vos fala, é o Dr. Yuri Maria, do Apostolado de São Lucas. São José, rogai por nós. Amém.